Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e hoje com muita alegria trago a vocês o 5º vídeo da nossa série Personagens Bíblicos. Já falamos sobre Caim, sobre Abel, falamos sobre Adão e Eva, Caim e Abel, Lameque, da descendência de Caim, falamos sobre Enoque, o homem que não viu a morte, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, né, para morar para sempre com Deus. E chegamos hoje no bisneto de Enoque. Chegamos em Noé. Quem foi esse Noé? Noé, primeiramente, as referências que nós encontramos, filho de Lameque. Lameque, que era filho de Matusalém. Tá bom? Lameque era filho de Matusalém, ou seja, então Noé era bisneto de Enoque, o homem que foi trasladado. E o curioso, eu já disse aqui, Enoque, que era o bisavô de Noé, andava com Deus. E Noé, seu bisneto, andava com Deus também. Então, eu falei sobre a importância de um legado, tá bom? Então é interessante a gente trazer aqui, só para memorizar. Mas vamos avançar, porque eu quero trazer algo bem rápido aqui. Biografia, história, e quero trazer aqui as lições que nós podemos aqui adquirir, pôr em prática da vida desse homem. Então, o significado do seu nome. O nome Noé significa consolação, descanso, alívio. É o significado do seu nome. E isso demonstra, até nos remete à exclamação que o seu pai fez quando o pegou no colo. Em Gênesis 5:29, o seu pai pega no colo e diz: esse será Noé. Noé, porque ele trará consolação acerca da maldição que está sobre a terra. E que maldição era essa? A maldição da natureza adâmica, do pecado que estava contaminando todos. A corrupção era geral. Então Noé veio para trazer consolação. Era o momento que Deus iria trazer juízo sobre a terra, porém as pessoas estavam abertas agora para um novo de Deus que viria após o dilúvio. E a humanidade estava completamente perversa e corrupta. E nesse momento Deus olha para a terra e ele vê um homem, vê Adão, me perdoa, irmãos, troquei completamente o personagem, né? O que Adão está fazendo aqui? Volta para o Éden. Então aparece Noé, tá, irmãos? E quando Deus vê Noé, a Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Gênesis, versículo 8, que Deus achou graça aos olhos, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou e viu em Noé alguém justo. Isso está em Gênesis 8:1, que Gênesis 7:1, Deus falando: entra na arca, tu e a tua família, porque achei graça aos teus olhos, porque te hei visto justo. Deus olhou para ele e viu justiça nele, e por isso o salvou. Em meio a uma geração totalmente contrária, esse homem andava na contramão, e por isso recebeu de Deus o livramento. Agora, uma coisa interessante, nós estamos na biografia ainda, trazendo as referências que a Bíblia diz. Noé foi um personagem tão importante para a história, que o próprio Jesus o menciona em Mateus 24:37, fazendo ali, correlacionando a iminência do arrebatamento com a iminência do dilúvio, porque ninguém esperava o dia que o dilúvio viria, mas ali tinha um pregoeiro pegando: virá um dilúvio. Enquanto construía a arca, obedecendo à voz de Deus, ele pregava: está vindo um dilúvio, entra na arca e estará salvo. E aqui Jesus estava correlacionando, ele utiliza essa figura. E isso aqui é também um meio da gente provar que aquilo era autêntico, era literal, não era figurado, não era fictício. O que aconteceu lá foi uma história real. Houve o dilúvio na terra, o dilúvio foi, global, ou seja, toda a humanidade ficou debaixo d'água nesse tempo. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, essas confirmações que Cristo dá, que outros apóstolos dão no Novo Testamento, porque autentifica aquilo que foi dito no Antigo. Pedro cita-o também em sua carta, 1 Pedro 3:20, falando sobre a longanimidade de Deus na espera, enquanto
na espera da construção da arca, ou seja, foi 120 anos construindo a arca. Enquanto ele construía, a longanimidade de Deus, vendo toda aquela perversidade, os olhos do Senhor que são puros, contemplando toda a maldade e injustiça que estava sendo feita naquele lugar, naqueles arredores. Enquanto isso, Noé ia construindo e Deus tendo longanimidade. Por que isso, irmãos? Graça. Por que Deus não matou com aquele povo? Por que Deus não rompeu logo os céus, mandou chuva e matou, acabou com tudo de uma vez? Porque Deus viu graça em um homem. E por causa desse homem, Deus não executou juízo enquanto a arca não estivesse pronta. Ele não executou juízo porque havia ali 8 pessoas que se encontravam justamente no centro da vontade dele. Estavam trabalhando, construindo a arca. Tá? Então por isso Deus não manda o dilúvio nesse tempo. Deus espera a arca estar pronta, porque era necessário, antes do juízo vir, a graça está pronta para receber aquele povo. Para quem não sabe, a arca simboliza a graça, ou seja, Cristo. Hoje, por meio de Cristo, quem estiver nele, no dia da provação e da tentação que há de vir sobre o mundo, nós estaremos guardados de toda essa aflição que há de vir. Então, da mesma forma, nós precisamos guardar no nosso coração. Precisamos estar em Cristo. Precisamos estar dentro da arca. Porque no dia que o dilúvio vier, no dia que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens e chamar o nosso nome, não haverá mais oportunidade. Amém? A não ser a oportunidade que virá depois dos 7 anos, que haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Tribulação, com T maiúsculo. A Bíblia diz que é uma tribulação que nunca houve. Tá bom? Eu estou falando isso porque o próprio Cristo correlaciona esse tempo com o do arrebatamento. A eminência, o povo estava dando em festa, o povo dava em casamento, o povo casava, festas estavam acontecendo, ninguém estava nem aí quando de repente o dilúvio veio. E assim será na vinda de Cristo. Todos festejando, dando em casamento, fazendo as mesmas coisas corriqueiras, outros trabalhando, quando de repente Cristo veio. E aí? Tá? Então, eu não posso passar por esse ponto sem anunciar a Cristo, eu não consigo. Tá, irmãos? Passar por esse texto falando acerca da volta de Cristo sem dar uma palavra acerca disso, tá bom? Porque Jesus de fato está voltando. E se você quer morar com Ele, aceite ao Senhor Jesus como Salvador. Não estou falando de religião, estou falando aceite ao Senhor Jesus como Salvador, porque Ele é o único que pode nos levar até ao Pai. 2 Timóteo, você vai encontrar esse texto, em 1 Timóteo, você vai encontrar esse texto onde diz que o Senhor Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. É o único que intercede por mim e por você. Então nós temos que andar com Ele se quisermos ser salvos um dia. Amém? E avançando aqui então Pedro cita, para você ver a importância desse personagem nas páginas da Escritura Sagrada. 2 Pedro 5 diz que Noé foi o pregoeiro da justiça, ou seja, anunciador, proclamador, fazendo alusão ao que ele fez, remontando ao que ele fazia enquanto preparava a arca. Ele preparava, as pessoas se aproximavam, por quê? Porque através daquela montagem, daquele barco enorme, aquela estrutura que todos viam, eles paravam e outros zombavam, outros riam, por quê? Noé estava esperando algo que era impossível praticamente. Não chovia, a Bíblia diz, até então na terra. Até então na terra nunca havia chovido. Então era uma coisa de doido praticamente. Tá? Até para o próprio Noé acreditar, isso é uma questão de fé muito grande, porque não havia chovido ainda na terra. A água vinha da terra, a Bíblia diz, e regava as plantas. A água subia da terra e regava as plantas. Então, a chuva só veio existir a partir do dilúvio, e permanece até os dias de hoje, mas não existia antes. Amém?
Era o homem regando e era o próprio Deus trazendo a água debaixo da terra para poder regar toda a terra, as árvores. Tá bom? Então não existia. Então como esse homem dizer que vai chover, sendo que chuva eles nem sabiam o que era isso? E ele pregava, Deus vai mandar chuva, Deus vai fazer inundar, por isso eu estou com o barco preparado, porque vocês estão vendo o mar lá na frente? Sim, isso aqui tudo vai virar um mar, vai inundar. Quem tiver na arca vai estar salvo.